Pois bem, dando sequência, a segunda hierarquia possível é de norma supralegal e, como o próprio nome já sugere, supra é acima da lei, mas ele está abaixo da Constituição, ou seja, é uma norma intermediária. Ela está, trocando em miúdos aqui para vocês, só um instantinho, está acima, né, isso nem precisa anotar, né, acima da lei e abaixo da Constituição, que representam o quê? Os tratados internacionais de direitos humanos. Então veja, se um tratado é de direito humano, ele só pode ter duas hierarquias. Essa é uma das conclusões que nós chegamos preliminarmente. Mas que não alcançou o quórum de... vou copiar aqui, né? 3522. Não alcançou o quórum de 3522. Ele não obteve o quórum de 3/5 em 2 turnos nas duas casas do Congresso. Por qualquer motivo, às vezes o tratado era mais polêmico, um tratado de imigração, um tratado com normas que não agrada lá do lado direito, esquerdo do parlamento, conservador progressista e por aí vai. A gente tem um exemplo clássico aqui, né, muito citado pela doutrina, que é o Pacto de San José da Costa Rica. Eu vou pôr um asterisco, e a gente vai voltar a falar dele ao final. Tá? Mas anote aí que supralegal está acima das leis, ele seria esse altar intermediário, mas está abaixo da Constituição, mais corretamente do bloco de constitucionalidade. Vamos para C, pessoal. A C é o status de lei ordinária. Quando eu falo status de lei ordinária, eu estou falando para vocês não é lei ordinária ou lei complementar, no sentido genérico, de legislação comum, naquela lei que é a hierarquia mínima, né? Então vou colocar aqui em letras verdes, só para aproveitar a letra aqui para não violar tudo. Só um minutinho. Aqui. Hierarquia mínima. Cadê? Boa. Essa vamos para um verde um pouquinho mais claro. Aqui. Quem que é esse tratado, pessoal? Esse é o tratado internacional que não seja de direitos humanos, quer dizer, que não verse sobre direitos humanos, que não tenha o ser humano no centro do seu tratado. Vou dar um exemplo aqui, ó. É um tratado internacional alfandegário. Regula lá a importação de fruta, de alimento, qualquer coisa do tipo. Não é um tratado de direitos humanos, não tem um ser humano como centro de preocupação desse tratado, ou seja, esse tratado ele vai estar como lei ordinária. Então aqui a gente consegue primeiro desenhar a nossa pirâmide, que é a primeira ilação aí que a gente consegue chegar. Dá uma olhada. No topo de hierarquia de normas eu tenho o chamado bloco de constitucionalidade. Então quais são as normas que têm hierarquia máxima no texto constitucional? É o bloco de constitucionalidade, composto pela Constituição Federal, pelos 250 artigos da Constituição Federal, pelas emendas constitucionais, que são alterações no texto constitucional. Hoje nós temos 100 e tantas emendas constitucionais, e qualquer número que eu falar eu vou estar desatualizado se assistir semana que vem. Teve um mês que tiveram 3 emendas, teve um ano que teve 8, 9 emendas, esse ano está um pouquinho mais devagar, mas... E tratados internacionais com força de emendas constitucionais, que nós já vimos que são 3, Nova York, Marrakech e de combate ao racismo, tá bom? Descendo um degrau, nós temos os tratados que são de direitos humanos, mas não têm força, né, de emenda constitucional, porque não alcançaram o quórum de 3522. 3/5 em 2 turnos nas duas casas do Congresso. E por fim, pessoal, todos os demais tratados que não são de direitos humanos, pouco importando o quórum de internalização. Se foi 3/5, se não foi, não. Tem a mesma hierarquia de um Código Civil, de um Código Penal, de um Código de Processo Civil, de um Código de Processo Penal, tudo legislação ordinária, tá? Na base da pirâmide. Tá perfeito? Calma, que agora vem a parte mais importante, a conclusão dessa aula. Mas antes da gente chegar na conclusão, eu queria trazer aqui para vocês, pessoal, essa questãozinha aqui que caiu para a Guarda Civil Municipal de São Paulo. E eu vou espelhar aí para vocês na nossa plataforma aí do que concurso. Banca IBAD, né, a GCM de São Paulo, 2022. Nos termos da Constituição Federal de 88, alterada pela Emenda Constitucional 45 de 2004, existem tratados e convenções internacionais que serão equivalentes às emendas constitucionais. Você já sabe quais são. A condição para que isso ocorra
é que eles sejam aprovados. Vou te dar 5 segundos para você resolver, porque a gente acabou de ver a matéria. Feito? Que eles sejam em cada casa do Congresso em turno único. Não, essa está errada. São em 2 turnos. Em cada casa do Congresso em 2 turnos por 3/5 respectivos membros. Parece-me que é essa, mas eu já não vou marcar, vou guardar e depois eu volto para ver qual está mais certo ou menos errado. Em cada casa, em 2 turnos, 2/5, está errado. Se tivesse um 2/3 aí, muita gente tropeçaria, viu? 2/5 não dá. No Senado, não, é nas 2 casas, Câmara e Senado. Na Câmara, não, são nas 2 casas, Câmara mais Senado, ou seja, 87,4% de acerto nessa questão, tá bom? Da GCM de São Paulo. Uma questão tranquila, não teve tanto desafio aí. Estou selecionando a esmo as questões também para vocês, tá? Que pode cair em qualquer tipo de concurso, no seu principalmente. Bom, queria colocar então, pessoal, algumas conclusões dessa aula que são importantíssimas. Ó, conclusões. Olha que interessante. Se um tratado internacional é de direitos humanos, ele só pode ter força de emenda constitucional ou supralegal. Se um tratado é de direitos humanos, ele só pode ter essas 2 hierarquias possíveis. 2. Se um tratado internacional não é de direitos humanos, ele só pode ter força de legislação ordinária. Perfeito? Se ele não é de direitos humanos, ele só pode ter essa força. Até aqui parece tranquilo. 3. Vamos piorar a conclusão aqui, ó. Atualmente, a prisão do depositário infiel tem previsão no texto constitucional. Eu vou até acrescentar aqui, ó, prisão civil, né? Mas não é tolerada pelo STF e pelos tratados internacionais de direitos humanos. Então aqui tem a polêmica que eu queria explicar para vocês. Essa é a conclusão, ponto alto da aula, que é essa terceira conclusão que eu coloquei aqui para vocês. Presta bem atenção nisso que eu vou falar para todos. A prisão do depositário infiel, ela continua prevista no texto constitucional. Então o primeiro erro que você pode cometer no concurso, e você já vê até com questão de concurso cometendo esse erro, né, e a gente espera que haja anulação, é afirmar que a prisão depositária infiel é inconstitucional. Não, ela está prevista. Ela está prevista. Então aí vem a explicação que eu vou trazer para vocês. Quando a gente fala em prisão, alguém perder a liberdade, pressupõe-se o cometimento de crime. Não existe mais prisão administrativa e a regra é que não exista prisão civil. Quer dizer, que não exista prisão por dívida, sob pena da gente voltar àquele direito pré-barbárie, né? Aquele direito em que as pessoas que deviam ficavam presas, viravam escravas de um senhor, sistema feudal, etc. Hoje não. Se a pessoa deve, ela vai pagar com o patrimônio, tá legal? Ela paga com patrimônio e não com seu corpo. Não existe pena corporal para dívida. Ela não vai pagar pena corpórea ou com a sua liberdade ou com o seu trabalho, não existe. Ela paga com seus bens e patrimônios. Tamo junto? Mas existem 2 prisões em que se excepciona isso. Devedor de alimentos pode ser preso, prisão civil, e a prisão do depositário infiel. Por quê, professor? A prisão do depositário infiel, ela tanto é constitucional quanto é permitida, porque vamos fazer a proporcionalidade aqui, ó. Imagina que eu tenho aqui nas minhas mãos 2 pratos de balança. De um lado eu tenho a vida do alimentando, que é o credor dos alimentos, que se ele não receber o alimento, ele morre, então é um peso alto. No outro prato da balança eu tenho a liberdade do devedor, que é o devedor dos alimentos. O pai, por exemplo, que não paga pensão para o filho. Entre liberdade e vida, a vida tem mais peso. Por isso que essa prisão do depositário, do devedor de alimentos, ainda é permitida. Porque a vida do alimentando vale mais do que a liberdade do devedor. A vida do credor, da criança, vale mais do que a liberdade do devedor. Tá claro? 2. Depositário infiel. Quem que eu tenho nos pratos da balança? Quando eu falo depositário infiel, é alguém que ficou como depositário, guardando um bem, traiu a confiança de quem quer que seja, por exemplo, da justiça, que estava lá um bem penhorado, foi lá e vendeu, sumiu, desapareceu com o bem que estava sob sua tutela. Quem deixaria um bem com o devedor? Quem que faria isso? Pensa numa execução trabalhista, que você tem uma máquina que não tem como sair da empresa até ser transportado em um caminhão, você vai dar para o trabalhador que está processando a empresa, ó, fica com a máquina de tecelagem aí, com a máquina de produção de grãos,
que vai ser penhorada para pagar a dívida, não tem como, né? Então ele fica como depositário, mas a máquina não é dele, ele não pode mexer mais nela. Ele vai lá e some com a máquina. Depositário, guardava o bem, infiel. Bom, estou falando de questão patrimonial, seja por devedor, seja por credor. De um lado, tenho o credor que tem interesse econômico e eu tenho o depositário infiel que vai perder a liberdade. Então eu tenho patrimônio, dinheiro e liberdade. Quem pesa mais? Dinheiro ou liberdade? Aqui é a liberdade. Viu como é o outro prato da balança? Razão pela qual o Pacto de São José fala a única prisão civil admitida é a do depositário infiel. Maluco. A única prisão, né? Toma mais café aí que tá faltando café. Agora vai. A única prisão civil admitida é a do devedor de alimentos. A do depositário infiel não é mais permitida. E qual é o texto correto que nós podemos chegar na quarta conclusão? Que é o da súmula vinculante, número 25. Só a STF faz súmula vinculante, então é redundante dizer, né? Súmula vinculante 25 do STF. Não, só ele produz. Que é ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito, cujo interesse é meramente patrimonial. Então é ilícita, é proibida essa prisão depositária infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Ou seja, a única prisão civil permitida atualmente é a do devedor de alimentos. Certo? Então qual que é a expressão correta? Pode cair como ilícita a prisão? Pode, já que não é inconstitucional. Mas eu vou colocar aqui a expressão consagrada. A prisão do depositário infiel, portanto, tornou-se paralisada, teve uma eficácia paralisada, né? Ou tornou-se ilícita, segundo a súmula vinculante do STF. Então, essa é a conclusão, que essa prisão do depositário infiel foi paralisada, teve eficácia paralisada, tornou-se ilícita, foi superada, mas não inconstitucional, tá? Ela tornou-se paralisada, eficácia paralisada, ou tornou-se ilícita e não inconstitucional. Ela continua prevista no texto constitucional, mas aí vamos dar a explicação agora. Olha a pirâmide aqui subindo. Peraí. Cadê minha pirâmide? Ah, tá aqui a pirâmide. Veja, embaixo estão as regras da prisão. As regras da prisão do depositário infiel. Quando vem uma norma e acaba com as regras da prisão do depositário infiel, não tem mais onde ele vai ficar preso, de que modo, por qual prazo. Ou seja, as regras que condicionam a prisão do depositário infiel caíram por terra, razão pela qual ela foi paralisada, suspensa. E em cima a prisão continua prevista, mas eu não tenho mais as regras para aplicar a prisão dele, porque o Pacto de São José é uma norma supralegal, tem hierarquia superior às regras dessa prisão do depositário infiel, que foi paralisada ou tornou-se ilícita. Conclusão, a prisão do depositário infiel tem previsão no texto constitucional, mas se tornou paralisada, teve as suas regras tornadas ilícitas por força de um tratado internacional de direitos humanos com força de norma supralegal. Quantas hierarquias nós temos? 3. Emenda constitucional, norma constitucional, supralegal e de lei ordinária. Cabe na prova você ver qual é a matéria do tratado, cabe na prova você analisar qual é o quórum de internalização. Garanto-lhes que esses dois bloquinhos, esse PDF que você acabou de ler, representam um dos temas mais importantes do artigo 5º, ao lado de domicílio, associação e reunião, mandados de criminalização e liberdade de pensamento, manifestação do pensamento. Aqui nós fechamos nosso top 5 dos temas que mais aparecem. 70% das questões estão nesses 5 temas de artigo 5º. Tamo junto? Meus amigos, penúltimo tema do artigo 5º, nós abordamos, falta o TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, e será a nossa última aula. Tamo junto? Um grande abraço e nos vemos aí. E se você tiver dúvidas, manda lá no @Ricardo Baronowski. Rumo à aprovação.